Oi, pessoal. Depois de amanhã, quarta-feira, é a recuperação. E eu então vou comentar alguns exercícios que eu enviei para vocês como revisão. Se vocês estiverem com muita dúvida, né, ou com algumas dúvidas, entrem amanhã no plantão, ok? Então, o assunto da prova são os complementos verbais, objeto direto, indireto e assim por diante. Então, vocês têm aí questões que estão numeradas a partir de 9, né? Não a partir de 1, mas isso não é problema. Então, nós temos aí uma questão que pede alternativa com a mesma classificação da frase dada. Então, nós temos aqui a frase: ele remonta a Platão. Então, se vocês observarem, né, se eu perguntar quem remonta, ele, tá? Então, ele é o sujeito da frase. Remonta é o verbo. Quem remonta, remonta a algo, a alguém. Então, toda vez que o verbo pede um complemento com preposição, que é o caso desse a aqui, é uma preposição, então eu tenho um verbo transitivo indireto. Transitivo porque eu não posso parar a frase no verbo. Não posso dizer assim, ele remonta. Mas remonta a quem? No caso aqui, o sentido seria ele se refere, ele retoma o pensamento de Platão. Então, verbo transitivo porque eu não posso parar a frase no verbo. Indireto porque o verbo vai se ligar ao seu complemento com preposição. Então, é como se a preposição fosse um obstáculo aqui entre o objeto e o verbo. Então, objeto indireto a Platão, que é o complemento do verbo remontar. Nós teremos na alternativa C essa mesma situação, porque neste caso, quem fala, fala com alguém. Então, o verbo falar, ele admite outras classificações, vai depender do contexto, vai depender da frase. Pode dizer, ele fala muito, aí seria um verbo intransitivo. Esse muito é um adjunto adverbial de intensidade. Agora, ele fala com alguém, o verbo está pedindo a preposição com. Então, se quem fala, fala com alguém, objeto indireto. Então, é a mesma situação, ok? Na questão 10, pede um objeto direto, um verbo transitivo direto. Então, alternativa E. Vão e vão fazendo telhados. Aqui nós temos uma locução verbal, né? Vão fazendo, mas o verbo principal é o verbo fazer. Então, quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto, ou seja, ele pede um complemento sem preposição. Então, ele está pedindo um objeto direto. Quem faz, faz algo. 11ª questão, alternativa D. Por que sonhas, ó jovem poeta? É uma alternativa incorreta, porque está dizendo que o verbo é transitivo direto. E aqui, o verbo sonhar é um verbo intransitivo, ele não pede complemento. Quem sonha, sonha. Agora, se ele sonhar alguma coisa, aí ele vai mudar a transitividade, vai ser um verbo transitivo direto. Décima segunda questão. Debulharam lágrimas. Então, caíram muitas lágrimas
como se fossem debulhadas. Então, quem debulha, debulha algo. Então, pede um complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Lágrimas é o complemento do verbo, objeto direto. Na alternativa E, nós teremos a mesma situação. Quem cita, cita algo ou alguém. Citou quem? Horácio. Então, Horácio é o objeto direto do verbo citar. É o complemento do verbo citar. Então, verbo transitivo direto pede complemento, porque quem cita, cita algo ou alguém sem preposição. Então, objeto direto é a mesma situação. Na 13ª questão, a alternativa B é a correta, porque em todas as outras alternativas, o verbo sorrir estava sendo usado como um verbo intransitivo. Quem sorri, sorri. Não sorri algo, não sorri alguém. É alguém sorri. Pede um sujeito e não um complemento. Mas aqui ele não é um verbo intransitivo. Ele é um verbo transitivo direto. Quem sorri, sorri algo. Então, sorria lírios, o complemento do verbo sorrir, objeto direto. Aqui é um sentido figurado, obviamente. 14ª questão, alternativa A. Quem corre, corre. Não pede complemento. Eu corria todos os dias, eu corro muito. Pede uma circunstância de tempo, eu corro no parque, de lugar, mas não pede um complemento. Não é quem corre, corre algo ou alguém. É alguém corre, pede um sujeito. Então, ele é um verbo intransitivo, não pede complemento. O verbo fazer, quem faz, faz alguma coisa. Já vimos também, verbo transitivo direto. E o verbo parecer, verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar. Então, é um verbo de ligação. 15ª questão, alternativa D. Loureiro escolheu-nos